mais um Pode Mãe no ar. Qual é o tema de hoje? Saúde bucal. É um tema interessante, né? Porque você tem bebê? Tem dúvida. Você tem criança? Tem dúvida. Você tem adolescente? Tem dúvida. Até adulto ainda tem dúvida, né? Mas a gente vai ficar aqui restrito às crianças. Gostaram da nossa logo nova? Estão seguindo o Instagram? Tá tudo novo, tudo moderninho, hein? 4ª temporada. E a gente não pode deixar de agradecer o nosso patrocinador. Toy Mania, a loja de brinquedos que estimula as crianças, que desenvolve o aprendizado. E a gente tem um super cupom, que é o POD15, que a partir de compras de R$100, você coloca lá e te dá R$15 de desconto, né? E não é cumulativo, você pode usar quantas vezes quiser. Se você quiser fazer 2 compras de R$200, é 15 cada um. Eliminou R$30 na compra de 200, hein? Exatamente. Vamos pensar que, ó, você sempre tem uma festa infantil, a Toy Mania é legal porque entrega em todo o Brasil. Então, aqui é segurança para todo mundo e festa com presente certo, tá? Presente bom, né? Porque também não é aquela bobeirinha que a criança não vai usar, que vai jogar ali do lado, não. Ela estimula, aprende. Nossa, o Gabriel pegou aquele do Sistema Solar, da Toy Mania. Ficou encantado, ele montou todos os planetas e falou, eu vou usar isso na minha aula de biologia. É isso, é isso que eu ia falar. Depende da idade, a criança pega o brinquedo e já remete também na parte educacional, né? Então, assim, realmente é muito legal. Obrigada, Toy Mania. Obrigada ao estúdio Vida Moderna também, que dá aqui o espaço pra gente poder gravar. Muito obrigada. E vamos lá. Vamos começar, Márcia, então. conta pra gente Vou apresentar a Daniela Iano, que é dentista humanizada, diretora da clínica Sorriso Santana Estúdio Oral. Ela é formada há 22 anos na Universidade Estadual Paulista, especialista em ortodontia, ajuda as pessoas também, gente, a conquistarem um sorriso ideal. Já transformou mais de 12 mil sorrisos. Nossa, é muita gente, né, Dani? E tem também 2 princesas, 2 filhinhas e 2 doguinhos. Olha que delícia. Dani, obrigada por aceitar, viu? Tá aqui com a gente hoje. Agradeço o convite. É sempre bom a gente estar falando sobre o que a gente ama e, de alguma forma, poder ajudar as pessoas, né? Então, o que vocês quiserem saber, estou aqui para ajudar. Eu já queria começar falando de uma pesquisa recente do Ministério da Saúde que mostrou pra gente que houve uma melhora de 2023 para 2020. A última pesquisa de 2020 tinha pelo menos 43% das crianças não apresentavam cáries no Brasil. Aí houve uma melhora para a última pesquisa de 14%, ou seja, 14% mais crianças não tinham cáries no nosso país. São 53% em média, assim. Eu queria entender o que a gente precisa avaliar nessa questão da cárie, porque tem muita questão social também, né? Houve uma melhora, mas ainda tem muito para melhorar, né? Eu acho que a questão social, ela tem um peso significativo, mas eu acho que a grande mudança realmente vem na quantidade de informação, né? E principalmente o flúor. A partir do momento que a água da Sabesp começou a ser fluoretada, né? A água que chega na torneira das casas começou a ser fluoretada, já houve um índice de queda de cárie gigantesco. Uau, não Olha, sabia! Então, se a gente buscar as pesquisas mais antigas, a gente observa essa mudança, né? E, atualmente, o que a gente vê? A gente está aqui, rede social, a internet, no geral, ela traz muita informação. Sim, sim. Então, verdadeiras e mentirosas, exato. Esse é o problema. Aí é o grande X, né? Então, eu sempre falo, como é importante, né, a gente ligar o nosso desconfiômetro, a gente ir atrás de fontes realmente fidedignas, né? Então, por exemplo, o uso do flúor desde o bebê. Ah, é? Desde então, o assim, bebê? existem correntes que não são favoráveis, né? Mas a gente observa uma grande mudança justamente no flúor, tanto na água, mas nos dentifrícios e também na informação. Como fazer a higiene correta. Então, hoje, a gente tem a presença do dentista nas escolas. Não é? Então, assim, a gente vê também, mesmo na saúde pública, a gente vê mais a presença, tecnologia chegando já na saúde pública. Então, assim, informações cada vez melhores vem mudando esse quadro. Sobre o flúor na infância, eu fiquei em dúvida. Bebê, como que eu uso o flúor, Dani? Então, explica pra gente. Recentemente, até esse tema eu acho que é super importante a gente abordar. Eu recebi um paciente na clínica de 1 ano e meio, mais ou menos. E qual tinha sido a orientação do pediatra? Que, enquanto não houvesse contato com doce, não havia necessidade de higienizar os dentes, de escovar os dentes.
né? Nossa! Então, até 3 anos já. Até, e já tinha 1 ano e meio. E aí, e tem uma questão de educação, né? Você tem Justamente. que educar o seu filho a escovar os dentes, porque senão chega na adolescência, o que acontece? Como vai ser? Você é um combate. Exato. Não é uma briga, vai ser um Não, combate. e aí a gente fala assim, o leite materno, ele tem um potencial cariogênico, ou seja, ele pode também desenvolver a cárie. Porque tem aquelas escovinhas, não sei, Pra bebê- escovinha, né? Que isso, chama, de que você coloca no dedinho. dedo e passa na gengiva. Exatamente. Que é pra limpar. Nossa, ainda tem pediatra que fala que não precisa. Infelizmente temos. Então, assim, no bebê, como que a gente vai? Começou, quando a gente precisa ir, a primeira consulta, levar o meu bebê, né? Quando que eu tenho que levar meu filho? Na primeira consulta ao dentista. Então, erupcionou os primeiros dentinhos, eu falo, quem não tem informação, é importante comparecer, porque a gente vai ensinar como fazer a higiene correta, o que você tem que observar em casa, como que vai ser a erupção, quais são os cuidados realmente que a gente deve ter em casa, para que essa criança não tenha problemas futuros. Então, no momento que começa a erupcionar, ainda 6 meses, mais ou menos, como que a gente vai higienizar? Você pode pegar a fraldinha e passar com o dedo, assim, uma gaze, mas é sempre depois de amamentar. Que fica aquele caldinho, Sim. né? Então, a gente vai higienizar. Só com água, Dani? Só com água. Nesse momento, assim, realmente a remoção mecânica da placa, tá? Mais pra frente, assim, quando a criança já começa a ter perto de 1 aninho ali, então você pode dar também pra criança uma escovinha pra ela ir brincando. Porque assim, Isso. usa como um mordedorzinho ali, sabe? Vai ajudar a higienizar. Então, no momento em que a criança ainda não tem a coordenação de cuspir sozinha, então o que você faz? Você perguntou do flúor. Não é que você vai pôr pasta na escova. Você vai pegar a escova de dente e sujar na pasta. Sim. Você só suja e aí ela vai higienizar. Entendeu? Passou um tempinho, aí quanto que a gente vai pôr? Assim, começou a cuspir sozinho. Então, você vai pôr um grãozinho de arroz. Entendeu? E sempre orientando. Porque essa criança, para o bebê, que não pode engolir. Ah, legal. Então, o que a gente recomenda geralmente para as mães? A pasta, porque assim, nessa idade, geralmente quando vai para a escolinha, a gente manda um kit de higiene, Sim. né? Então, nesse kit eu falo, não manda pasta com flúor, porque você não vai estar do lado dessa criança. É isso que eu ia falar. Tem várias empresas, inclusive a gente recebeu uma pessoa aqui que trabalha com produção de pasta, a confecção de pasta sem a utilização dos flúors. Até uma determinada idade você utilizar esses Olha, eu esses concordo produtos. em partes, né? Então, assim, porque o flúor, ele já está mais do que comprovado que realmente ele é extremamente benéfico. O que o flúor faz? O dente, em contato com o flúor, ele cria uma camada de proteção. O que é a cárie? A cárie é o quê? São bactérias que vão ali, ficou comidinha no dente, a bactéria vem, come essa comida e ela libera um ácido. E esse ácido, ele vai formar uma cavidade no dente. Isso que a gente chama de cárie. Então, o que o flúor faz? Ele cria uma camada no dente mais resistente à ação desses ácidos. Por isso que fica mais difícil de formar a cárie. Então, quando você não está direto com o seu filho ali, cuidando, aí para a escola, eu falo, manda a pasta Sim. de dente sem flúor. Porque você não sabe se numa brincadeira Quando vai colocar. um amigo vai comer a Sim, pasta. Porque geralmente sim. essas pastas têm saborzinho Sim, mais sim. agradável. Agora, na higiene noturna, quando você está ali do lado, que você está controlando, essa você vai usar com flúor. Porque vai trazer muitos benefícios. Tá? Outra coisa que é importante, o uso de fio dental. Às vezes as pessoas, eu preciso passar o fio dental no meu bebê? Sim. Por quê? Sério? Eu nunca passei. É importante, porque, assim, é claro que geralmente... Os dentes deles normalmente são mais separadinhos. espaçadinhos, Isso. então junta menos. Porém, o dente de leite, ele tem uma anatomia que ele faz ele faz assim, né? Ele tem um estreitamento muito grande. Então, cárie em criança, geralmente dá onde? Exatamente na interface de um dente com o outro. E é a região mais chata e mais difícil de restaurar depois. Por isso que é importante usar o fio. Ah, Dani, mas eu não consigo pôr o meu dedo lá na boca do meu filho, é pequenininha. Tem aquele com haste, né? Exatamente. Ele me salva. Exatamente. E aí tem gostinho também, ele adora, ele fica, gostinho de morango, gostinho de Isso. uva. E tudo é o hábito, né? Sim, sim, Eu acho que é mais eu o acho que hábito de se adquirir o hábito do fio dental do que realmente essa preocupação extrema, não é isso? E assim, eu sempre falo, os filhos sempre tendem a se espelhar em quem? Nos pais. Sim. Exato. Então, se você fala pro seu filho escovar o dente, mas você não escova o dente na Não vai frente dele, adiantar. Se você não passa fio dental, não vai adiantar, que é uma briga que eu tenho em casa. Eu passo fio dental todos os dias. E tudo bem, e tá na minha rotina, tal, eu passo fio dental. E as minhas filhas não passam. Eu falo, nossa, mas por que vocês não passam? Se eu passo todos os dias, né? E o pai também. Então, assim, elas estão acostumadas a ver. E elas têm preguiça. Na verdade, o que elas têm é preguiça. A minha mais velha tem um senão aí, que ela tá usando aparelho fixo. Aí é pior ainda, né? Jesus amado. Precisa Eu entendo mais que é ainda. difícil. Mas ela precisa passar mais o fio dental e é mais difícil. é mais difícil. Tem uma estratégia, Dani, então?
nos De adolescentes. convencimento? Ou... A estratégia da rua é gritar. Quantos anos ela tem? Ela tem 13. 13. Eu falo assim, cada idade a gente aborda de uma fase, né? sim. Então, 13 anos é o medo, é o momento, assim, que já tá ali na pré-adolescência. Exatamente. Qual é o maior medo deles? Bafo. Exato. Entendeu? É aí. Então, quando eu pego um adolescente que tá com essa preguiça, é exatamente por onde que eu vou abordar? Exatamente por esse ponto. Sim. Entendeu? Então, Eu quando falo você... exatamente isso também. Aí você fala assim, como é que você vai... Conversar Como é com que as vai... pessoas, Exato. com bafo. Ninguém... Imagina, você tá falando, sai uma carne do seu dente. Não, ninguém nunca É. fez assim quando você tá falando. Então, assim, a gente começa... E aí você percebe... E é muito engraçado que as mães falam, Dani, o que você falou pra minha filha? Porque agora ela não sai do banheiro, não para de escovar o dente. Mas é isso, porque tudo é a forma com que a gente vai abordando, Sim, claro. né? E depende da idade, é o que você falou, sem dúvida. Isso. Agora... Bom, mas dica aqui. Escovar o dente e passar fio dental. É importante em qualquer fase. E obviamente, antes ou quando depois tem- do fio dental, né? Porque também tinha essa dúvida, né? Ó, os estudos, tanto faz, né? Eles falam, assim, o importante é você desorganizar a placa, mas eu tenho uma preferência. Tá, Eu conta pra gosto de passar o fio dental primeiro e depois a escova. Eu tenho a sensação, assim, que você tira a Eu acho sujeira que lá fica de dentro, limpo. aí você passa pro dente. Entendeu? É, você escova o dente, aí você passa o fio dental, depois você tá suando. Não, eu prefiro passar o fio dental, tira toda a sujeira, depois Você eu vai escovo. tomar banho, você lava o corpo e depois o cabelo, ou o cabelo depois o corpo, entendeu? Eu lavo o cabelo depois. Ai, meu Deus. natural, eu né? também. Entendeu? É mais ou menos por aí. Ah, legal. Legal. E a escova? É, essas escovas elétricas, elas são boas, elas são ruins, tanto faz. Olha, eu sou super fã da escova elétrica, Certo. desde que ela seja de cerdas macias. Porque o que a gente vê no mercado tem um monte de escova de cerda dura. Então, se você vai com uma escova elétrica de cerda dura trabalhar ali perto da gengiva, vai doer. Machuca a gengiva. Machuca, Tá. exatamente. Então, não é legal. Então, a gente tem que ter sempre este cuidado. Tá? Agora, claro, também que depende da idade. Se a gente for colocar uma escova elétrica num bebê de 1 ano e meio, 2... Vai assustar. Não vai ser legal, entendeu? A Mas... partir de que idade, então, é legal? Quer ver? Eu acho que assim, uns 8, 9, assim, já começa a ser melhor. Porque já começa a entender mais, já tem mais destreza manual, entendeu? E sabe uma coisa que é super legal de usar em casa? Tem um produto que a gente joga assim na boca uma gotinha e ele pinta onde tá sujo. Então, por exemplo, o dente fica verde, é onde está sujo. Então, a criança vai e escova o dente. Porque, muitas vezes, a sujeira, você não enxerga onde que tá. Sim, Então, eles escovam super rápido e acham que tá perfeito. isso. E quando você tem esse produto, fica verde. Então, se ela escova as pernas, vai lá no espelho, tá verde. Então, ela sabe exato. Então, isso vai ajudando eu quero. a treinar. Ah, dá pra dizer o nome e fazer essa publi? Pode. É um produto que eu mando manipular, né, lá. Então, E a só gente- quem for no consultório da Vitória. Desculpa. Ai, eu quero. E então aproveita pronto. já dá arroba aí para as Arroba. pessoas te encontrarem. Claro, meu arroba é doutora DRA, Daniela Iano, com Y. Iano, tá? Daniela Y. com L só. Com L só. E a clínica é Sorriso Sou Santana Estúdio Oral. Estúdio Oral. Estúdio Oral. Então, esse produtinho eu posso fazer em casa e no consultório? Não tem Pode. não tem No restrição. consultório, a gente tem um mais potente, né? E é legal, por exemplo, lá na clínica a gente usa um que ele pinta a sujeira em 3 cores. Então, se é uma sujeira mais antiga, fica de uma cor. Uma sujeira mais intermediária, de outra cor. E uma sujeira recente, por exemplo, uma coisa que você comeu hoje, ontem, ele vai pintar de outra cor. Então, legal. isso faz um mapeamento que aí quando você mostra pra criança... E eu sempre falo, gente, isso não é pra mostrar que o dente tá sujo, é até pra gente. Isso é pra Sim, ver guiar a gravidade, nossa né? limpeza, porque a gente vai limpar muito melhor sim. aquilo que eu enxergo. E eu vou te falar Que demais. que lá é super tecnológica a clínica, sabe? Você faz tudo só num dia, todos os exames. Não estou fazendo propaganda à toa, mas é porque o Gabi foi lá também. E aí, criança tem muito trauma da limpeza mesmo do dentista. Sim. E lá, a Dani usa uma técnica que é uma maquininha nova, que é uma aguinha quente que passa Nossa, na que criança e delícia. limpa tudo. Conta pra gente só, porque isso é uma novidade que eu fiquei encantada. E o Gabriel falou, aí ela, tá doendo? Não tô sentindo nada, porque ele tava morrendo de medo. Porque tem criança que tem medo, Sim, né? a Como é grande- que a veio grande esse sistema maioria. novo aí de limpeza? Sim. Eu acho que a grande maioria, falando do medo, a grande maioria das crianças, muitas vezes... Quantas vezes você já viu essa cena? Se você não escovar o dente, vou te levar no dentista, menino. Você vai ver, isso vai mesmo. doer pra caramba. É isso. Aí, Eu quando também a acho que é criança trauma dos pais. precisa vir a primeira vez, ela já vem... Ai, meu Deus, vai doer. É um Socorro. castigo. É. Né? Ir ao dentista é um castigo. Exato. Não é um, Pode, enfim, né, gente? não Tem pode. que mudar isso. Então, assim, eu acho que isso é bem importante a gente frisar, né? Talvez, assim, olha, escova que você vai ter isso de benefício. Isso.
E agora, com relação à tecnologia, é uma tecnologia suíça que a gente trouxe para a clínica, que veio para realmente mudar completamente a experiência dentro do consultório, principalmente no quesito limpeza, que a gente gosta de chamar de profilaxia. O que eu percebo? As pessoas têm um pouco de medo. Às vezes, Dani, mas eu fiz, ficou sensível, doeu, tal. Então, assim, você acaba... E assim, você vai postergando, sem perceber, né? Então, essa tecnologia, ela é como se fosse uma VAP da boca, vamos dizer assim. Uau. Então, assim, é um jato, são vários jatos de água, e a água vem numa temperatura ideal, praticamente a temperatura corpórea, porque aí você não vai ter o choque térmico. Então, às vezes, você tem uma raiz exposta, uma dentina exposta, isso gera sensibilidade. Então, só que dentro dessa água vem um produto, que, na verdade, é o eritritol. Você já ouviu falar do eritritol? É um adoçante. E o eritritol, ele ajuda a limpar o dente. Então, é docinho, então é super agradável na hora que a gente tá fazendo a limpeza. É quentinho, temperatura da boca e docinho. Então, só que ela vem numa potência, tudo isso é muito estudado. E a gente consegue remover a placa mais recente, a intermediária, você consegue remover só com esse jato de água. O tártaro, que é aquela sujeira mais antiga, que é endurecida, não vai sair totalmente com o jato de água, mas ele amolece. Então, quando você precisa usar a ultrassom, é muito mais confortável, muito mais rápido. Isso, só de tocar já sai. Então, os pacientes, você vê, ela falou do Gabi, né? Todos os pacientes que passam por essa experiência, eles falam, nunca mais quero fazer do outro jeito. Porque aquela profilaxia, gente, lembra que negócio, aí vai, passa, horrível. nossa, E dói. E alguns até sangra. Eu ia falar, menina. Então, Nossa, que realmente, delícia. Isso é muito diferente, né? E lá também tem todo um mapeamento do dente, tudo digital, né? Quando você já senta na mesa dela, ela já te mostra toda a tua boca. Aí você já toma um susto, assim, porque já aparece no computador da Dani. Aí olha aqui a sujeira antiga, olha a sujeira. Eu acho que eu vi uma vez que você foi lá na postagem, que tem até um estúdio de foto para tirar foto, não é? Maravilhoso, menina. Inclusive, a fotógrafa tá ali, só tirando fotos. Né, Gabi? Mas conta, como é que você desenvolveu isso? Porque não é só sobre a saúde, tem também a estética, né? Com certeza. O estúdio, ele veio com a ideia, porque é o seguinte, quando você vai avaliar um paciente, o paciente, ele não é só boca, não é? Ele é um conjunto. Então, principalmente, por exemplo, quando eu vou pegar uma criança no desenvolvimento crâniofacial, quando você faz fotos, você vai avaliar certinho. Então, às vezes, você vai ter a contração muscular mais forte de um lado do que do outro. Então, pode ver que tem pessoas que têm a sobrancelha mais elevada de um lado do que do outro, postura. Então, quando você tem um protocolo fotográfico que a gente desenvolveu, que a gente consegue avaliar tudo isso. Então, eu vejo o paciente de fora para dentro, eu vejo ele de dentro para fora. E o escaneamento, que ela falou assim, a boca no computador, é o escaneamento 3D. Então, a cópia da sua boca de forma digital. Porque a gente faz o escaneamento, então sai no computador. Então, imagina que eu consigo enxergar a sua boca de dentro para fora. Uma visão que o dentista nunca tinha. Sim, como se fosse a garganta olhando. Isso! Então, a gente consegue ter toda essa visão. Mas o mais legal do escaneamento é porque é o seguinte, eu tenho uma ferramenta que chama carbono digital. Então, o que é isso? Ele consegue mensurar quanto de espaço tem entre um dente e outro, quando você encaixa a mordida. Então, se eu vejo, por exemplo, que de um lado ou um dente está tendo um toque mais forte, então esse toque prematuro, se eu não agir, com o tempo pode gerar o quê? Pode gerar uma quebra, uma trinca, uma retração, até um tratamento de canal, por conta de um toque prematuro. Então, agora a gente consegue mensurar e avaliar de forma muito mais precisa do que antigamente, entende? Então, assim, o planejamento do tratamento começa a ficar também mais assertivo. Olha que legal. Uma coisa Bem-vinda à tecnologia, né? Que Com ajuda certeza, muito. né? Uma coisa que eu queria falar, assim, quando a gente fala, principalmente em criança e dente, a gente não pode esquecer nunca da chupeta. Sim. Né? O que a chupeta... Assim, pra mim, a Roberta acompanhou mesmo o podcast, assim, o processo de tirar a chupeta da Maria Alice foi terrível. Ela saiu aos 5 anos. Então, assim, pelo que a gente pegou já de informações, ou que eu já li, até os 3 anos ele não tem um impacto tão grande na formação, né, da boca e tudo mais. E depois dos 3, um pouco maior. E aí eu queria um pouquinho da sua opinião focada em chupeta e do retorno realmente dos dentes e da formação, principalmente nesses casos que você fica até mais postergado com a chupeta. Com o uso, né? É assim, o que a gente observa é quando você consegue remover o hábito até os 3, 4 anos ali mais ou menos, a própria natureza consegue voltar. Se já tiver tido alguma deformação óssea, assim, porque ainda tá tudo muito molinho. Então, a própria natureza consegue se organizar novamente. Agora, quando passa desse período, o que a gente começa a observar?
Geralmente um céu da boca mais ogival, que a gente chama de palato ogival. Então, você vai, assim, vai tendo um aprofundamento. Então, normalmente, essa criança começa a ter, no que aprofunda aqui, a mordida começa a ficar mais cruzada, sabe? Mais fechadinha. A arcada vai fechando. Então, fica com aquele... E aqui projeta. Né? Então, quando você tira antes, no período ideal, ok. Quando não, aí muitas vezes a gente vai ter que ir para ortopedia e para ortodontia. Porque eu vou ter que dar estímulo para o desenvolvimento ósseo. Isso ainda na fase dos dentes de leite, ou você começa a fazer essas intervenções quando começam a chegar os permanentes mesmo? Não existe uma regra, né? Cada caso é um caso, mas normalmente a idade ideal para a gente entrar com ortopedia, ortodontia, 6 anos, por exemplo. Geralmente, quando terminou de erupcionar os 2 incisivos centrais permanentes. Então, esse é o momento que a criança vai entrar num surto de crescimento ali e a gente tem que aproveitar essa força da natureza e estimular da maneira correta. Então tá ficando muito para frente. Então vamos entrar com o aparelho agora, porque a gente usa a força da natureza mais a força do aparelho para trazer para o lugar ideal. E um aparelho removível nesse primeiro momento? Como é que é? Geralmente, sim. Nessa idade, 6, 7 anos, a gente vai trabalhar com aparelho removível. Hoje, a gente tem a ortodontia digital também. Então, a presença dos alinhadores invisíveis também nos auxiliam bastante. Agora, cada caso é um caso. Tem casos que eu vou ter que trabalhar com ortopedia pura, que são os aparelhos móveis, aqueles que têm o ferrinho, a resina acrílica, que a gente pode brincar de várias cores, enfeites, coloca tal. bichinho, Isso. né? Coloca, a Tudo criança escolhe a cor, a foto que vai. Isso. Tudo uma forma pra gente estimular mais o uso, né? Então, tem criança que vai precisar passar por essa fase. Tem criança que, às vezes, eu não preciso disso, porque a movimentação ortopédica ela é menor, eu posso ir direto para um alinhador. Entendeu? Isso é uma avaliação. Isso. E a de vantagem caso a caso, né? do alinhador é que, por exemplo, tem casos que eu vi lá que o incisivo central tem, 10 milímetros de largura. Provavelmente, o canino que vai vir também vai ter um diâmetro mais ou menos desse tamanho. E aí, o que acontece? Se você tá vendo que vai precisar de uns 10 e lá na boca você tem 6, o que a gente consegue fazer com o digital? Eu consigo promover a expansão e ainda deixar um espaço aqui já de 10. Então, a chance desse canino descer depois certinho é muito maior. Então, quando a gente intervém cedo, muitas vezes a gente evita a necessidade de usar o aparelho fixo ou de mais aparelhos na adolescência. Mais tempo. Eu usei na fase adulta. Você usou na fase adulta. Uau. E ainda voltou. Eu ainda tive... Eu usei, acho que 4 anos, usei o móvel e ele ainda teve uma volta recidiva. Ainda pro lugar. Ele era bem torto, esse dente. Sabe o que acontece? Os nossos dentes nunca param de se movimentar. Essa é a verdade. Então, assim, eles se movem porque nós mastigamos todos os dias. Entende? Então, assim, cada vez que você mastiga, tem uma força resultante agindo. Então, os nossos dentes nunca estão na mesma posição de hoje, amanhã. Só que quando você tem um encaixe funcional, geralmente essa movimentação ela é menor. Então, às vezes, a gente não percebe a olho nu. Mas se a gente escanear e avaliar, diariamente a gente vai ver que cada dia tem um posicionamento diferente ali. Então, por isso que a gente fala da importância do uso da contenção. Porque ela vai... Eu falo, não é que ela vai impedir, mas, assim, a ruga da boca é o dente amarelar e o dente entortar. Então, a gente não usa um creme anti-sinais. A contenção é como se fosse o creme anti-sinais da boca. Entendi. Ela não vai impedir total a movimentação, mas ela vai dificultar. Ou se houver a movimentação, vai ser... E ela ser mais fixa mesmo, né? Um uso mais fixo, permanente. O que seria essa contenção, Dani? Toda vez que você usa aparelho, seja fixo, seja alinhador invisível, movimentou o dente, eu tenho que ter uma estabilização desse dente. Então, é um aparelho que você vai usar só para dormir. Entendeu? Eu usei por muitos anos e parei depois de usar. E aí, seu dente tá se movimentando aí, viu? Nesse momento. Voltou, inclusive. Melhor você repensar. Uma outra dúvida que eu tenho falando em criança são aquelas travas no centro da boca. Sim. Que tem Gabi tem, por exemplo. essa trava. O freio? O freio. Mais estendido, né? E aí a gente já ouviu falar também, eu acho que até uma vez aqui no podcast, de que tem a necessidade, por exemplo, do corte, a retirada dessa trava, mas ela talvez um pouco mais prolongada, tipo, ao invés de tirar. Vamos pensar ali que esses 2 dentes, eles caem na fase de 6, 7 anos, e depois o corte dessa trava lá para uns 8 anos, mais ou menos, ou ele teria que ser feito, por exemplo, antes da queda desses dentinhos? Então, mais uma vez, não existe uma regra certinha. Então, eu preciso avaliar o quanto isso está interferindo na abertura, no fechamento, na higiene. Então, por exemplo, tem bebê que a gente faz a cirurgia de freio. Sim. Freio lingual, por exemplo. Às vezes o bebê não consegue, ele não consegue mamar, né? E se ele não mamar, ele não vai ter um desenvolvimento de toda a face.
Então, vai ser importante ele fazer aquele movimento de sucção, de projeção aqui. Então, às vezes a gente vai intervir nessa fase RN mesmo, né? Agora, mais pra frente, tá vindo os permanentes. Aí eu tenho que ver qual a espessura, quanto que isso tá travando. Então, tem que ter a avaliação clínica pra gente predeterminar se é um melhor momento ou não. E que normalmente é feita retirada mesmo, se você tem uma trava mais estendida. Isso. Eu vi que a avaliação do Gabi, por exemplo, ela falou que não era algo preocupante. Isso. Não era, que ela acha que o dente, na verdade, tem que ter mais espaço. E que a própria pra crescer. força da natureza vai conseguir trabalhar. Agora, vamos supor, isso a gente acha, vamos acompanhando. Aí chegou com 12, 13, Não, aquele freio tá lá e tá abrindo, a gente tá percebendo uma força. Então, vamos liberar esse freio. Muito Bom, legal. no final, cada pessoa é única, né? É isso. E precisa estudar e avaliar efetivamente cada um. Não dá, são ideias, né, que a gente dá aqui. Mas, enfim, quem quiser saber mais ou se aprofundar, tem que ir lá na doutora Dani. É isso, né? Pode chamar de Dani. Claro, claro. Eu acho que a avaliação clínica ela é sempre muito importante pra gente determinar o que é melhor para cada paciente. Vai uma vez por ano, criança? É Ou isso que eu- 2 vezes? Olha, eu acho que o ideal é pelo menos 2 a cada 6 meses. Mas tem crianças que a gente chama a cada 3. Ah, tá. Porque aí é a necessidade daquela criança. Tem uma genética que dá mais cara em algumas crianças Eu que ia te outras? perguntar isso, porque a minha filha nunca teve uma carizinha, assim, muito pequena, e ela tá com 6 anos. Já a minha filhada já teve várias cáries e ainda tem cáries. Também eu acho que a alimentação, a minha filha não tem o hábito de comer muito doce, a minha afilhada mais mais o alimentação ou doce. genética, né? O que a gente herda? Você vai herdar, por exemplo, o tipo de anticorpos que você tem na sua saliva. Então, às vezes você vê numa mesma família, irmãos que... meu irmão não escova nada e nunca tem cárie. Eu escovo todas as vezes e sempre quando Sim. eu vou fazer minha consulta de rotina, Exatamente. eu Isso tenho na minha cárie. casa. A minha filha mais velha tem cárie, minha filha mais nova, que é preguiçosa, difícil escovar, não tem. Não tem. E ela tem 9 anos já, não é que é pequena. É isso. E provavelmente a sua mais nova, ela tem o quê? Uma saliva mais rica em anticorpos. Entendeu? Às vezes o pH salivar dela é melhor. Ontem Então, ela escovou o dente. Eu já escovei o dente. Comecei a rir. Não, pode voltar a escovar o dente. Não escovou. Não dá tempo. é isso. Então, assim, e a gente tem uma flora bacteriana também. Então, tem pessoas que têm uma flora bacteriana que tem bactérias mais agressivas. E outras pessoas não. Então, tudo isso influencia no resultado final. Mas, assim, a gente sabe que mesmo quem tem a saliva forte, se fizer a escovação direitinho, sempre vai ser melhor. Então, essa é a regra. O escovar o dente é necessário. Não importa se você é mais E a forte ou mais alimentação fraco. em também. relação Com à cárie. certeza. Quanto mais a presença de açúcar e carboidrato, então você vai estar propiciando um meio mais fácil para essas bactérias agirem. É isso. Entendeu? Eu não sou aquela mãe nem a dentista chata que não deixa comer isso, não deixa comer aquilo. Eu acho que você tem que comer tudo que você tem vontade. Desde que... Escove os dentes. Isso. Sempre vira- após todas as refeições. Isso. Agora, um detalhe que eu acho super legal de falar, que a gente falou que o índice de cáries caiu. Agora, o que a gente tem observado muito atualmente? Muita sensibilidade, né? Muito desgaste. Então, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo. Você falou assim, sempre eu acabo de comer e vou escovar o dente? Depende. O ideal é a gente esperar pelo menos ali uma meia horinha antes de escovar. Por quê? Se nessa minha alimentação teve muito ácido, então comi uma fruta cítrica, ou tomei um suco de laranja, um suco de limão, o que acontece? O pH da boca caiu. Então, a porosidade dos dentes aumenta. Então, se você vai e faz uma escovação com os poros abertos, você vai ter o quê? Corrosão desse dente. Entendeu? Então, também não é benéfico. Então, por exemplo, quando você toma um vinho, por exemplo, você precisa produzir 60 ml de saliva para poder neutralizar o pH da sua boca. Agora, quanto tempo leva para você produzir 60 ml de saliva? Tem paciente que produz bastante saliva, mas tem paciente que não. Então, dica é, sempre antes de escovar o dente, bochecha com água. Bochecha bastante água, porque a gente já vai dar uma neutralizada ali. Se a sua saliva não produziu, a água com o bochecha ali já vai te ajudar. E depois fazer a escovação. Uau, não sabia dessa. Olha, é legal. Também Esse não. bochecho Legal. com água é bacana. Existem produtos hoje, porque realmente tem gente que tem um pH muito, muito baixo. Então, existem produtos neutralizantes de pH para você usar antes da escovação. Mas, no geral, eu falo que a água já ajuda bastante. Perfeito. Obrigada. doutora, muito Eu sou obrigada. sempre desagradável nos episódios, mas enfim, nós temos horário. Bom, quem quiser é só mandar lá no teu arroba Com uma certeza. dúvida, qualquer coisa. Pode me chamar. Com certeza, será um prazer. Ai, Obrigada, obrigada. viu? Prazer em conhecê-la. Foi ótimo, né? Foi ótimo. Adorei Obrigadão. também. Gente, já curte Até a aqui, segue o próxima. episódio. Até a próxima.